Bom, gente, para falar sobre esse assunto, eu tô com a Mari aqui do meu lado, Mariana Palandi. Tudo bem, Mari? Tudo bem? Olá. A Mari é analista da Tendência, gente, uma consultoria gigantesca que tem aqui em São Paulo, que justamente analisa o mercado e dá uma olhada em tudo que está rolando, assim, em termos de investimentos, em tudo que é setor, né, Mari? E aí o João Guilamon, tudo bem, João? Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. O João é sócio da McKinsey, que é uma consultoria gigantesca também, e faz uma série de pesquisas de mercado, né, João? E uma delas é justamente olhando para essa história de energia renovável. A gente está vivendo realmente um momento que é super importante, né? A gente, Exato. enfim, está olhando mais para energias limpas, né? A gente está no momento em que finalmente podemos ver essa transição acontecendo. Então a gente vê energia renovável hoje, no Brasil em particular, é a energia mais barata, especialmente a eletricidade, mas também ganhando espaço em outras formas de energia, né? E a gente vê isso globalmente. Então, o movimento que a gente tem percebido é que finalmente a renovável tem conseguido nos dar aqui um custo mais baixo, muitas vezes, dependendo da situação. Ela consegue nos dar uma segurança até de abastecimento no sistema como um todo, e ela consegue nos dar essa sustentabilidade, uma emissão menor de CO2. Tá, mas o mercado realmente está olhando para isso, Mari, porque uma coisa é ser o discurso bonitinho e tal, e na prática os investidores, a galera realmente não está fazendo com que isso reverta em dinheiro, em vendas, em conscientização. Esses números agora eles mostram que a gente realmente, enfim, chegou no momento em que as energias renováveis estão sendo vistas pelos investidores como algo rentável e importante. A gente tem um movimento aí, especialmente nas empresas, né, de controlar, tentar colocar num ambiente acessível todos os fornecedores, né? Então, da onde que vem a energia que eu estou consumindo, da onde vem o insumo que eu preciso para produzir o meu bem. Então, assim, tem um movimento do mercado que quer mostrar para a sociedade que o que eu produzo é bom, é sustentável e tem uma visão ainda de longo prazo, pensando economicamente, que essa empresa vai existir no fim dos tempos, ali quando a gente não tiver mais carbono, né? Sim. Então, existe de fato essa tendência de mercado, e isso a gente fala assim que parte bastante de incentivos, né? Então, o mercado de crédito, então o financiador, ele está começando a olhar também para da onde você tira esses insumos, se é de energia limpa, se é de energia renovável, para inclusive te dar benefícios nos empréstimos que você faz. Quando você fala mercado de crédito, você está falando Bancos, quem está colocando realmente dinheiro para fazer investimentos em geração de energia, né? Então, Perfeito. preciso gerar energia. Em vez de fazer ali uma usina que está queimando óleo para gerar energia, eu vou fazer, sei lá, uma hidrelétrica a mais, um campo de geração com esses ventiladores gigantescos, esses cataventos que a gente está vendo na tela aí, que são campos de energia de vento, né? Energia eólica. É basicamente isso. Então, quem está emprestando essa grana está começando a se preocupar um pouco mais como essa grana vai ser usada em termos de geração, é isso? Exatamente. Tem algumas instituições, alguns bancos que já falam que não investem mais em carbono intensivo, em energias com base em combustíveis fósseis, e outros estão encarecendo esse nível desse custo de empréstimo. Então, para você investir em energias não renováveis, é mais caro financeiramente para a empresa do que investir em fontes renováveis. Então, tem uma série de incentivos que o mercado está começando a dar para essa estrutura ser mais robusta e, de fato, a gente ter essa transição toda, né, que a gente já começa a perceber nos números. Essa transição está um pouquinho atrasada já, né, João? A gente está falando... Atrasada e lenta. Atrasada e lenta, bem devagar. A gente tem uns números, eu pedi até para a gente colocar aqui no telão, porque quando a gente fala em transição energética, é um negócio que a gente está falando já há muito tempo, né? E pensa numa transição que vem vindo devagar, né? Mas os números estão mostrando que hoje, né, 2023... a gente tem aqui, ó, geração no Brasil. Uma coisa importante de dizer, galera, é que assim, muitas vezes a gente vai ver números de capacidade. Capacidade é o quanto que o nosso país consegue gerar de energia. E geração é o quanto que a gente está gerando de fato. Então hoje, de toda a energia que está abastecendo, toda essa iluminação aqui no nosso estúdio, né, e todas as luzes que a gente tem no país inteiro, 77% vem de hidrelétrica, de usina hidrelétrica, que é uma fonte que gera energia a partir da água que passa na turbina, ou seja, é limpo. Eu não estou queimando carvão, não estou queimando óleo, nada disso, né? Aí a gente tem ali eólica com 11,5% e solar 2,7%, muito pouquinho ainda energia solar no grosso do Brasil, né? Mas aí os números da ONS, para quem não sabe, gente, o ONS é Operador Nacional do Sistema, né? Uma autarquia que vai lá e cuida dessa transição energética e que diz pra gente o que a gente está gerando a mais. Então a ONS diz que em 2027, ou seja, amanhã, basicamente, daqui 4 aninhos, a gente vai diminuir o hídrico, a geração de hídrico para um pouco mais da metade, a eólica vai crescer para 15% e a solar vai pular para 8%.
A gente percebe que a previsão para daqui a 4 anos é que o solar ganhe bastante espaço. Isso, eu confesso que eu fiquei surpreso, João, porque quando a gente pensa em energia solar, é um negócio que gera energia quando tem sol. Não costuma ter sol de noite. Só durante o dia, mas tem vento à noite, né? Então tem muito especialista que diz que o eólico é mais eficiente porque tem geração 24 horas por dia, né? Por que a solar vai crescer tanto, cara? O que vocês conseguiram identificar na McKinsey? A solar vai crescer tanto porque ela agora é a forma mais barata de você crescer a capacidade do sistema, de você aumentar a geração no Brasil. Então é custo mesmo. É custo, esse é o principal ponto. Tem os fatores que a Mari até comentou também, as empresas e mesmo as pessoas estão mais preocupadas com a imagem que elas passam, com a sustentabilidade das suas operações, no caso das empresas. Então, elas estão buscando essa fonte, né? Se a gente pega, por exemplo, 2023, Felipe, a gente está crescendo, assim, a grosso modo, vou arredondar um pouco os números, a nossa capacidade, como você falou, de geração é de 200 gigawatts, mais ou menos. O que significa isso na prática? Né? Então, a gente pode gerar ali 200 gigawatts no Brasil, você poderia quebrar toda a geração no Brasil em 200 partes. Tá, e aí vamos supor, esses 200 gigawatts são suficientes para atender o Brasil inteiro? Suficientes para o Brasil inteiro, 200 e tantos milhões de pessoas aqui, todas as empresas, todo o nosso consumo de eletricidade. Tá. A gente está crescendo só em solar esse ano, mais ou menos 1 giga por mês. Então imagina que você tem esses 200 pedacinhos, você adiciona 1 de solar a cada mês, foi o que a gente fez agora de janeiro até maio. É um ritmo de crescimento muito acelerado. É bastante coisa, né? É bastante. Tanto o solar, uma grande usina solar centralizada no interior da Bahia ou coisa do tipo, quanto o solar distribuído. O que é isso? É você colocar no telhado do prédio, no telhado da casa, num terreno, alguma coisa desse tipo. Aquelas placas pretas grandonas, né? Aquelas placas pretas, exato. E isso acaba sendo muito mais viável para as cidades, por exemplo, né? Porque ninguém vai colocar um aerogerador, né? Dentro de casa, né? Se colocar um catavento gigante. Então, principalmente para cidades grandes, né? Lugares, metrópoles, São Paulo, as grandes capitais, o solar acaba crescendo bastante também. Porque se a gente olhar por cima a quantidade de telhado que tem, né? A disponibilidade para isso é grande. Né? Exato. Só que ainda é caro, né? Ainda custa algumas dezenas de milhares de reais ali para você forrar o telhado da sua casa com energia solar. Qual que é o grande impeditivo hoje que faz com que essa transição, como o João falou, ainda seja muito lenta? Eu acho que tem a questão do custo, né? Tem a questão de interesses, a questão acho que muito importante do mercado se estruturar para dar os incentivos certos, né? Então, E os governos também, né? Exatamente. Isenção fiscal e coisas do tipo, regulamentação, né? Toda a parte de incentivo de políticas públicas, tem toda uma estrutura que precisa estar funcionando para incentivar as energias renováveis, Sim. né? Quando o João comenta, por exemplo, do consumidor, né, de ter ali em placas de casa, prédios, etc., para quem está dentro de casa, isso é muito vantajoso, porque imagina que você vai reduzir muito sua conta de luz e se ainda você gerar um excedente, você pode vender isso, né, para o sistema. Isso é uma coisa legal que pouca gente sabe, né? Você consegue ser gerador de energia para sua cidade. Isso é muito legal, né? Então eu tenho muita placa ali no telhado da minha casa, é mais do que eu preciso, você devolve energia para a rede. É um barato, você joga energia na rede, você ainda recebe por isso, né? Isso é uma possibilidade legal. Mas precisa de incentivo, né? Claro. Na média, ninguém tem dinheiro para fazer isso. Então, por isso que precisa ter uma estrutura de mercado capaz de gerar esses incentivos e capaz de fazer essa substituição ali no dia a dia das pessoas, no dia a dia das empresas. As empresas ainda têm o olhar do mercado investidor, né? Então, o investidor, ele está em cima, ele está cada vez mais pedindo que as empresas sejam transparentes, que as empresas mostrem o que a gente chama de accountability, né? Então, quais são os indicadores que mostram que você está trabalhando para uma economia mais verde, para uma economia mais sustentável? Qual que é a sua parte nisso, né? Qual que é a sua parte? Porque, assim, acho que a gente está no momento também do mercado que a gente não está mais num olhar de deixe de poluir, a gente está num olhar de passe a investir a favor da economia verde. Isso é uma chavinha interessante que virou recentemente, né? Não só pare de atrapalhar, mas passe a ajudar também. Exatamente. Né? E aí no bolo total a gente fala também de uma transição que passa muito por questões que são muito sociais também, né? Porque é uma mudança da sociedade como um todo. A gente inclusive conversou com o Ricardo Amorim, ele mandou um vídeo pra gente falando exatamente sobre esse ponto da discussão, olha só. Bacana. O potencial de investimento em energia verde, energia renovável no Brasil é simplesmente gigantesco. Por questões climáticas, a geração de energia com a mesma turbina eólica ou com a mesma placa solar no Nordeste brasileiro é mais ou menos 30% maior do que o que a gente tem quando era usada na Europa. E isso, no caso da turbina eólica, porque o nosso vento é mais estável, e no caso do Sol, falar do Nordeste, acho que não tem muita dúvida do porquê. A parte ainda mais significativa é que, além
impacto ambiental, do impacto econômico, porque o custo da energia verde hoje é mais barato do que do custo da energia térmica, que é muito pior para o meio ambiente. Além disso, a gente tem um impacto social, porque as regiões que estão recebendo a maior parte desses investimentos, a imensa maior parte, mais de 80% dos investimentos em energia verde no Brasil, acontecem no Nordeste e principalmente no sertão nordestino. Isso está tendo um impacto muito significativo de redução de pobreza nos locais mais pobres do Brasil. Então, tem ganhos ambientais, financeiros e ainda por cima sociais também muito significativos. É bem isso que a gente estava falando, né? Dessa questão de como tudo isso impacta, porque o Ricardo lembrou bem, né, João? A gente está falando de lugares mais para a região nordeste mesmo do Brasil, que é um negócio muito louco, qualidade de vento, né? Você também tem isso, né? A questão da qualidade dos ventos, que naquela região a qualidade é muito maior dos ventos que sopram ali para gerar essa energia, e isso acaba fazendo com que as empresas tenham que ter alguns ressarcimentos ambientais investindo na região, né? Então, também ajuda comunidades locais e tal. E para o mercado como um todo, você também tem um impacto econômico mesmo, né? Para os setores. Quando a gente olha um pouco para frente, você mesmo falou que a transição está lenta. O que vocês conseguem identificar de principais gargalos? Assim, acho que a Mari falou um pouquinho, mas quando a gente olha o mercado como um todo, tem muita coisa que está atrapalhando esse avanço, né? A gente está saindo de um modelo que é baseado muito em energia fóssil ainda e tem que construir um sistema completamente diferente, né? Ou bastante diferente. Sim. Então é difícil porque você tem que quase que operar os dois modelos ao mesmo tempo. É como se você estivesse trocando ali de carro, trocando de geladeira, o que quer que seja, e você ao mesmo tempo tem que manter a antiga e a nova funcionando até que você consiga trabalhar só com uma delas. É um baita de um trabalho, né? Um baita de um trabalho. Então, se você pensar tudo que a gente construiu de capacidade de geração aqui no Brasil em mais de 100 anos, falar que a gente vai ter agora que reconstruir uma parte disso para que seja renovável, tem uma dificuldade bastante grande, né? Dá para fazer, mas dá trabalho, dá bastante trabalho, né? Tem que estar todo mundo muito orquestrado e muito alinhado, né? Para realmente isso acontecer, senão num curto, num médio prazo, pelo menos, né, Mari? Porque não dá pra gente esperar 100 anos para isso virar uma realidade, né? Cada vez mais urgente, né? Que a gente fale sobre essa pauta, que haja investimento nesse sentido. E é interessante pegar o que o João falou, né? Que às vezes a gente fala muito, tem que investir em energias renováveis, tem que investir nessa substituição das questões carbono intensivas. Por outro lado, até trazendo um ponto em complemento ao João, a indústria, ela está preparada para receber um tipo de energia, né? Então, assim, a fonte renovável, ela de fato é um pouco mais intermitente do que a térmica, por exemplo, né? Que a gente está o tempo todo ali gerando energia sem parar, né? Exatamente. No Brasil, deu uma seca, ativa a térmica, né? E a gente fica nesse ciclo. Por quê? Porque a gente tem uma indústria que está preparada para receber ali uma fonte de energia intermitente, né? Então, que vai estar ali continuamente. Então, além da gente investir em energia renovável, a gente tem que trocar a geladeira, a gente tem que trocar de carro, né? Investimentos nos híbridos estão crescendo bastante. Tudo custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro, mas também gera muitos negócios, né, Mari? Então, quando a gente olha esses outros números que estão aqui no nosso telão, a gente tem esses dados, né, João, que vocês se debruçaram bastante lá na McKinsey, que eles falam o seguinte. Então, quando a gente olha, comparando, né, principalmente o que a gente tem hoje com 2040, a gente deve chegar em 2040 que, de novo, está perto. A gente está falando de menos de 2 décadas para frente. A gente deve chegar lá, então, com um mercado de 125 bilhões de dólares por ano só em energias renováveis, né? Aí a gente tem aqui 31 bilhões especificamente só de energia, a gente tem energias e materiais de base biológica, 59 bilhões de dólares. O que é energia e materiais de base biológica? É a biomassa, essas coisas todas? Biomassa, biocombustível, biogás, basicamente são formas de energia, principalmente ali, que vem da natureza. O etanol até é um exemplo de um biocombustível. Você planta a cana e faz o etanol ali para abastecer os carros. E aí tem mercado de carbono também, né? Então, quer dizer, a economia verde como um todo, a gente pode dizer assim, né? Exato. E aí, quando a gente fala dessa economia verde, a gente está falando de um negócio que vai ter um impacto grande para a gente, no PIB mesmo, na economia como um todo? Vai ser um impacto grande. Se a gente pegar o PIB brasileiro lá na frente, isso vai ser talvez alguma coisa como 4, 5% do nosso PIB, né? Então é bastante. Aqui isso gera negócios, gera empregos, gera salário, renda. Isso vai fazer com que
a gente chegue de fato em 2040 nesses números ou tem muita coisa que pode atrapalhar, Mari? O que você acha? Tem muita coisa, né? Eu tava pensando que Traz uma esperança, por favor, só pra gente terminar um pouquinho mais feliz. Vamos tentar trazer uma esperança, né? Que todo mundo fala muito disso, é que o Brasil ele é uma potência verde, né? Então a gente tem ali condições da natureza para realmente liderar esse mercado, para realmente chegar nesses números, né? Nessas projeções. E a gente tem que, de novo, né? Caminhar para essa agenda. Então, estruturar o mercado, políticas públicas, acho que tem todo um papel ali do governo, né, de estabelecer as prioridades, trazer isso de uma forma estruturada para o mercado também poder se organizar. Então, eu acho que se a gente fizer a lição de casa bem direitinho, a gente consegue, porque a gente já é uma potência, né, nesse sentido. Vamos fazer o seguinte, a gente pode voltar essa entrevista em 2040, pra gente ver se a gente conseguiu chegar lá bem desse jeito, a gente resgata esses números, porque a gente tem fé, assim, a gente tem que ter fé, mas é que o negócio anda a passos muito lentos, muito devagarzinhos. Mas de qualquer forma, olhar pra frente com esses números aqui faz com que a gente entenda que existe capacidade, existe possibilidade, a gente tem espaço, a gente tem terra, falta investimento, consciência e um pouquinho de ajuda do governo também nunca é demais, né? E um nível de punição também, né? Então, assim, como que a gente vai olhar para quem não está no pacto, para quem não está nesse pacto da economia verde, né? Como que essas empresas elas vão ser tratadas também, né? Então, na minha análise, assim, vai ter que chegar um momento que vai ter que haver multa, vai ter que haver alguma coisa pelo nível de poluição dessas empresas, né? A gente já tem um pouco, mas ainda é tímido. A fiscalização é muito falha. A fiscalização é falha, mas assim, a gente vai ter que criar mais arcabouço, mais incentivos para realmente fazer essa transição de uma forma acelerada, né? É isso. Bom, gente, obrigado. Obrigado pelos números, tá, João? Obrigado pela análise, Mari. E vamos torcer para que realmente essa transição seja suave e o mais limpa possível, né? Valeu, gente. Obrigado você, Exato, obrigada.